Olá, aluno, tudo bem? Olá, aluna, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de formação geral do ENAD. O tema da aula vai ser Meio Ambiente, Biodiversidade, Sustentabilidade e Intervenção Humana. Meu nome é professor Frank Gundim, eu sou professor do curso de Engenharia Agronômica e de Pedagogia aqui da Unitins. Espero que todos se sintam à vontade e possam agregar conhecimento comigo nessa aula que a gente vai ter agora sobre essa temática, ok? E, antes de mais nada, a intenção dessa aula é falar sobre um tema que está em voga hoje, né, central, né, que é biodiversidade, que é sustentabilidade, que é desenvolvimento sustentável. Então, antes de mais nada, a gente precisa conceituar, né, essa temática, né? E o primeiro tema que eu coloquei aqui para que a gente pudesse conceituar é o conceito de biodiversidade, que, na verdade, biodiversidade nada mais é do que a variedade de espécies de todos os seres vivos de um determinado lugar ou do planeta como um todo. Ou seja, se você for ver aí o que está dizendo o slide, o significado da palavra, bio, vida, diversidade, variedade. Ou seja, contempla todos os seres vivos que estão inseridos na Terra, sejam eles no meio aquático, sejam eles em meio terrestre, sejam eles de meio aéreo, e a gente vai ver aqui no próximo slide como é que isso se configura. A biodiversidade ela é vista em dois níveis. Primeiro, todas as formas de vida estão inseridas dentro do conceito de biodiversidade, como também as inter-relações entre a vida e o meio, ou seja, entre os seres vivos e o ecossistema. A biodiversidade ela pode ser dividida também em três grupos. O primeiro deles é biodiversidade genética, ou seja, a diversidade dos genes. A segunda é a biodiversidade específica, ou seja, a diversidade entre animais, entre espécies vegetais, e a biodiversidade, que seria a diversidade dos ecossistemas, que são os ecossistemas presentes no nosso planeta, biomas, como a gente tem aqui no Brasil, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado. Então, todos esses ecossistemas fazem parte também da biodiversidade, ok? Aqui nesse slide você está vendo todos os representantes da biodiversidade do planeta. Você consegue observar aí que tem tanto seres que compõem a vida aquática, quanto seres que compõem a vida terrestre, seres que compõem o grupo dos vegetais, enfim. Mas não podemos nos esquecer que também existem os micro-organismos, que eles às vezes são esquecidos, né, quando a gente fala de biodiversidade e quando a gente fala de proteção ambiental, mas eles também fazem parte desse mote, desse contexto da biodiversidade. E aí nós temos fungos, nós temos algas, nós temos protozoários, nós temos bactérias, nós temos vírus, que também compõem a biodiversidade do planeta, ok? E aí algumas verdades que eu trago sobre o contexto e o conceito de biodiversidade. A primeira delas, cada espécie está adaptada ao seu ambiente, ou seja, todo e qualquer ser vivo, ele está inserido em um devido lugar, e não é à toa que ele está inserido naquele lugar, mas sim porque existe incidência de raio solar adequada para a sobrevivência dele, existe ambientes aquáticos que são adequados para a vida dele, existem seres vegetais em que eles interagem e permitem a sobrevivência dele, dentre outros aspectos, ok? Segundo ponto, a adaptação permite o aumento das espécies. As espécies elas tendem a se adaptar. Esse é o princípio básico da vida, em que seres pré-históricos, em algum momento, foram extintos e surgiram outros seres que foram resistentes àquele processo de extinção e se adaptaram e se perpetuam até hoje, ok?
Terceiro ponto, já foram descritos e nomeados aproximadamente 2 milhões de espécies de seres vivos na Terra. Porém, não se sabe o seu total, que pode variar de 10 a 100 milhões. Ou seja, a gente tem uma variabilidade genética, uma variabilidade de vida enorme dentro do nosso planeta. E o último ponto, o Brasil encontra-se em uma região intertropical, ou seja, é a área mais quente do planeta, com incidência de raio solar e calor durante todo o ano. Além disso, quase todo o território brasileiro existe água doce em abundância, o que, associado ao clima quente, tornou o nosso país a maior reserva de diversidade biológica do planeta e uma referência quando se trata de sustentabilidade. E aí, existem alguns apontamentos falando sobre a nossa Mata Atlântica, que é onde tem a maior variabilidade biológica e genética do planeta, a Amazônia, que também é um grande receptáculo de vida, né, do planeta. Então, a gente tem os biomas mais importantes quando se tratam de variabilidade biológica e genética, ok? Afinal, quando eu falei ali que o Brasil é uma referência em sustentabilidade, aí a pergunta que eu faço a cada um de vocês, o que é sustentabilidade, afinal? Que palavra é essa? O que ela quer dizer? Quando falamos em sustentabilidade, é a capacidade de suprir as necessidades do presente, ou seja, as necessidades de recursos naturais que temos no presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Ou seja, está atrelado ao conceito de desenvolvimento sustentável, que é assegurar um ambiente equilibrado para as atuais e para as futuras gerações, ok? Essa é a base teórica do desenvolvimento sustentável. E para ser alcançado, o desenvolvimento depende de planejamento e do conhecimento de que os recursos naturais são finitos. Década de 60, na década de 70, a gente tinha uma visão de que os recursos naturais eram infinitos. A gente poderia utilizar a água de forma indiscriminada, que é a visão daquelas sociedades, daquelas populações, daquelas atividades econômicas que se apropriavam do recurso água, era de que, usando restritamente, não iria acabar. A mesma coisa com a floresta, de que a floresta, independente da quantidade de recursos madeireiros que eram retirados ou explorados, a gente não iria ter o fim deles. Hoje a gente já tem ideia de que, se não tiver um manejo adequado, esses recursos eles tendem a acabar, ok? O terceiro ponto, ele fala que esse conceito ele representou uma forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Antes do conceito de desenvolvimento sustentável, a gente tinha dois conceitos antecessores, que era de crescimento econômico e que era de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico tinha preocupação com indicadores econômicos, ou seja, com o aumento do PIB. Esse é um indicador que marca bem o crescimento econômico. Porém, a preocupação social e a preocupação com o meio ambiente não era visto como importante nesse modelo econômico. Em segundo momento, a gente tem o desenvolvimento econômico, que eu considero, sim, indicadores econômicos como o PIB. Então, ele é importante para eu fazer mensurações, para eu fazer medições do poderio econômico de uma nação, enfim. Mas eu também me preocupo com a distribuição de renda. Eu me preocupo com o componente social. Então, o componente social e a economia são importantes para o desenvolvimento econômico. Porém, o meio ambiente ainda não é considerado como um elemento importante dentro desse conceito. E aí vem o desenvolvimento sustentável,
que ele é baseado num tripé, que é o tripé econômico, ou seja, eu, enquanto legislador, eu, enquanto presidente, enfim, eu tenho uma preocupação com a questão econômica, com os indicadores econômicos. Eu também tenho a preocupação com a questão social, em diminuir a desigualdade social, em diminuir a pobreza, mas eu também não posso ter crescimento econômico e diminuição da pobreza sem a preocupação com a proteção ambiental, ok? E daí surge o desenvolvimento sustentável e, a partir daí, surge esse termo sustentabilidade, ok? Que eu acabei de conceituar. E o último ponto é que há necessidade de equilibrar o que consumimos com a capacidade de fornecimento da matéria-prima do planeta e a sua capacidade de absorver os resíduos. Ou seja, o planeta ele tem um limite máximo de exploração dos seus recursos. Se ultrapassarmos esse limite, obviamente, a gente vai perder não só a possibilidade de explorar os recursos, como também a gente vai ter uma degradação da vida humana na Terra, ok? E aí, para que fique bem claro que eu falei do tripé, né, do desenvolvimento sustentável, eu coloquei aqui que existem dimensões da sustentabilidade e que elas estão interrelacionadas. Eu tenho a dimensão ambiental, que envolve a proteção e a preservação da natureza, seja recursos florestais, seja a fauna terrestre, ok? Eu tenho a dimensão social, ou seja, a preocupação em erradicar a fome, a preocupação em diminuir a desigualdade social, e eu tenho a dimensão econômica, que é para trazer tanto riqueza para um país, mas também gerar emprego e renda. Então, todos os indicadores econômicos estão inseridos dentro desse mote, ok? E ali eu coloquei as interseções, né? Que da dimensão ambiental com a dimensão social, eu tenho a dimensão socioambiental, da dimensão ambiental com a dimensão econômica, eu tenho a ecoeficiência, da dimensão social com a dimensão econômica, eu tenho a dimensão socioeconômica e as três juntas criam um conceito ou geram um conceito de sustentabilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre como é que está esse panorama da questão ambiental no Brasil e no mundo. Então, no Brasil e no mundo, o que a gente vê de forma bem clara e constante é o mau uso na quantidade e na qualidade dos recursos naturais, seja por conta do aumento da população, que gera aumento de consumos e demandas, que gera, a partir do uso inadequado do solo, da vegetação, dos ambientes aquáticos, degradação. E os dois grandes promotores de degradação no mundo são as duas principais atividades econômicas da maioria dos países, né? Que é a agricultura e a indústria, que, se não for regulada, tem que fazer esse parênteses, se não for regulada por leis ambientais, causam degradação, ok? E isso se dá porque a gente está vivendo sob um modelo econômico que ele é depredador dos recursos naturais, que é o capitalismo, que o capitalismo ele tem como interesse gerar lucro. Esse é o principal objetivo do capitalismo. E esse lucro ele vai ser conseguido independente das consequências que ele traga sobre o meio ambiente, como foi colocado aqui no slide, que pode trazer degradação, como você está vendo aí na primeira figura, como também pode ser danoso à saúde humana, ok? E traz como impactos negativos a rápida degradação ambiental, seja a degradação de florestas, seja a poluição de mares e rios, seja a emissão de gases tóxicos da atmosfera, ok?
Também tem como impacto negativo a redução de recursos, matérias-primas, água, alimentos, que vão também trazer problemas à vida humana. Porque se a gente tem escassez desse recurso, obviamente, a gente vai ter problema para se alimentar, para conseguir bem-estar social dentro da nossa casa, né? Tipo, ter um móvel, ter, enfim, uma geladeira. Então, a gente precisa de recurso, matéria-prima para produzir. Se esses recursos não forem bem manejados, obviamente, eles vão faltar e aí a gente não vai ter condições de produzir aquilo que traz bem-estar social para a gente no nosso dia a dia. E aumento da intolerância, guerras, conflitos por conta de recursos naturais. E a sociedade, ela espera da gente que a gente possa dar uma resposta a todos esses questionamentos, a todos esses problemas ambientais existentes no Brasil e no mundo. E aí eu coloco essa discussão, né, que diante de tantos impactos decorrentes do uso impensado dos recursos naturais, o homem perde em qualidade de vida nos grandes centros urbanos e também nas áreas rurais. Então, a gente tem como problemas enchentes, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, aquecimento global, desertificação, assoreamento do rio, escassez de água potável. Então, todos esses problemas são apenas alguns dos problemas decorrentes de práticas insustentáveis e que interferem na qualidade de vida da população mundial. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala que é um método para medir a condição de vida do ser humano ou é o conjunto de condições que contribuem para o bem físico e também espiritual dos indivíduos em sociedade. Então, o crescimento urbano acelerado, a ocupação desordenada de áreas de vegetação nativa, o desmatamento da mata ciliar, os aterros dos manguezais, a canalização dos rios, bem como a impermeabilização do solo, aliados com o lançamento de resíduos sólidos em córregos, canaletas e rios, provocam, dentre outros problemas, enchentes. E as enchentes, elas interferem, é só um exemplo que eu estou dando, que elas interferem na qualidade de vida da população, não apenas por um fator econômico, ou seja, de perda de móveis, de perda, enfim, de bens materiais em si, mas também por ser um meio de proliferação de doenças, como a leptospirose, por exemplo. E aí, nós, enquanto sociedade, enquanto coletividade, precisamos buscar meios e soluções ambientais para diminuir os impactos na natureza. E aí eu elenquei algumas medidas que podem servir para a gente minimizar os impactos ao meio ambiente. Como, por exemplo, estimular a coleta seletiva, recuperar áreas de mangue, também recuperar áreas de mata ciliar, preservar essas áreas também de mata ciliar, não só recuperar, mas também preservar. Implantar reservas ambientais urbanas, bem como realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população acerca da importância de se jogar o lixo no lixo. São esses passos importantes para melhorar a conservação ambiental e melhorar a qualidade de vida das pessoas, ok? Outras soluções ambientais que eu elenquei: estimular a criação de telhados verdes para diminuir, na verdade, o calor no interior das casas, dos prédios públicos em geral, criação de parques públicos, de área de convivência. Por exemplo, aqui em Palmas nós temos o Parque Cezamar, que ele é uma área de convivência, é uma área, inclusive, onde a questão meteorológica, né, climática, a temperatura mais altas aqui em Palmas não impactam tanto, né? Aquela área verde, a gente sabe que há uma diminuição da temperatura dentro dessas áreas. Essas medidas, elas sempre são alternativas
para minimizar os danos ao meio ambiente também, ok? E diminuir o impacto, principalmente no meio ambiente urbano, ok? Outras soluções também que eu elenquei são aquelas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa ou outros poluentes na atmosfera, como, por exemplo, o estímulo à carona solidária. Se você tem um carro e você tem amigos que vão para o mesmo ambiente que você, por exemplo, o ambiente de trabalho, por que não dar carona e vocês fazerem um rodízio do que cada um ir no seu carro próprio? É uma solução que alguns países estão adotando, inclusive lá em São Paulo, de fazer rodízio, né, de veículos, onde um veículo que tem a placa terminando com o número X, 98, na segunda-feira não sai de casa. E aí os motoristas, os donos de veículos têm que procurar outras alternativas, porque é um estímulo para se utilizar transporte público, é um estímulo para se utilizar a ciclovia das cidades, ok? Outra situação também é evitar queimadas, ou pelo menos fazer o controle das queimadas, algo que é muito visível aqui na nossa cidade, em Palmas, que a gente percebe recorrentemente nesses meses de agosto, setembro, outubro, queimadas descontroladas aqui na Serra do Lajeado que trazem prejuízos à nossa vida, que trazem diminuição na nossa qualidade de vida, ok? E para finalizar, eu coloco aqui um apontamento final, que é respeitar o estabelecido em lei, ou seja, existe uma série de leis ambientais que regulam a nossa relação com o meio ambiente. Então, respeitar essas leis, ou seja, respeitar o meio ambiente, é condição essencial para termos melhor qualidade de vida. É preciso entender que o meio ambiente está relacionado com os elementos físicos, químicos e biológicos, e que estes elementos estão interrelacionados entre si, e que, inclusive, nós, seres humanos, somos também parte desse meio ambiente. Nós somos meio ambiente. Quando falam que 70% do nosso corpo ele contém água, é formado por água, isso significa que nós somos meio ambiente também. Só que somos meio ambiente que tomamos a consciência de que o meio ambiente é algo separado, é algo que não está vinculado conosco e, por conta disso, a gente domina. Então, a nossa relação ela pode ser mais harmoniosa com o meio ambiente a partir do momento que a gente se enxergue como também meio ambiente, como ente ou elemento ambiental, ok? Então, o que fizermos em prol do meio ambiente não terá somente impacto local, mas também regional ou global. Essas são as minhas considerações sobre a aula de hoje. Espero que vocês tenham um bom aprendizado e que a gente se encontre numa próxima aula. Um abraço a todos e bons estudos.